nivelar os professores que estão aqui. Olha só que legal, tem muitos mentorados meus aqui, Luiz Fernando, Marlete, Simone, que já foi, Sandrine, quem mais? Tem vários profs aqui, sejam bem-vindos. Nós vamos, então, começar com o aspecto mais introdutório de engenharia de prompt, e a partir disso, porque eu preciso que vocês dominem engenharia de prompt, porque a partir de um momento que um professor domina engenharia de prompt, ele começa a ter autonomia para o uso das inteligências artificiais. Então, depois da aula de hoje, que ela é um início de nivelamento, nós vamos ter, a partir da segunda-feira, toda segunda-feira, uma nova ferramenta de inteligência artificial. Toda segunda uma ferramenta nova, e a gente já tem algumas ferramentas muito bacanas novas que eu vou apresentar para vocês. É claro, às vezes pode ser que professores que já acompanham há bastante tempo vai repetir algumas que sofreram atualizações. Vou dar um exemplo, o Gama atualizou, e eu vou mostrar para vocês as atualizações. Quem já usa o Gama deve ter visto que ele está com uma carinha um pouquinho diferente. Então, eu vou falar sobre as atualizações mais para frente. Então, o próprio ChatGPT passou por inúmeras atualizações. Nós tivemos aula também há 2 semanas da nova ferramenta de IA que está disponível, que é a DeepSeek, que é uma ferramenta que eu deixei bem claro para vocês, né, para os mentorados, quem também assistiu essa aula investindo somente na aula, mas já está lá na comunidade por assinatura, para quem assina a plataforma já está lá disponível, que não é uma ferramenta segura ainda para nós utilizarmos na educação. Mas vamos lá, professores, então já que tem muitos professores novos aqui, isso me deixa extremamente feliz. Toda segunda-feira, felizmente, nós temos muitos professores novos. Eu quero trazer algumas coisas bem importantes para vocês terem tomada de consciência sobre o ano de 2025. Tá? Este ano de 2025 tem algumas coisas bem importantes aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, alguns até que passaram pelas minhas formações presenciais na última semana, eu já mostrei esse slide aqui. Professores, olha só o que saiu no Fórum Econômico Mundial, que foi do dia 20 ao 24, que a gente tem aí 20 dias. O tema central do Fórum Econômico Mundial foi inteligência artificial como força motriz para a economia e a sociedade. Então, o que isso nos faz refletir? Nós todos aqui, como somos professores, transformamos a vida de diversos estudantes independentes, lá na infância, até mesmo os adultos lá na graduação, pós-graduação. Que esse assunto a gente não pode mais fugir dele. Nós temos que dominar ele, o professor ter autonomia para levar isso para a sala de aula e promover momentos de discussão. E não só isso, a gente pensar também em formas de como a gente vai mudar ou levar, mudar os nossos currículos pedagógicos, mudar a nossa estrutura pedagógica e como a gente vai passar a desenvolver essa competência nos nossos estudantes, desde os pequenos, Como é que a gente vai começar a desenvolver essa competência? Assim como foi lá na computação, quando surgiu o computador, desenvolver novas competências nos nossos alunos. Então, esse slide aqui nos traz clareza de que a inteligência artificial é o assunto do ano, mais ainda do que o ano passado. E a gente já começou, inclusive, o ano com as ferramentas da China que mexeram o mercado como um todo. E olha só essa frase aqui. Eu peguei o documento do inglês, que foi lançado, foi liberado no dia 26, e eu traduzi ele para vocês, e eu trouxe esses 3 tópicos principais aqui. O primeiro deles, que está dentro do documento do Fórum Econômico Mundial, é desenvolvimento de competência em IA para atender a demanda de talentos especializados. Isso significa que todos os talentos especializados vão ter que ter uma competência, em inteligência artificial. Eu sei que muitos professores que estão aqui agora são professores de ensino superior, tá? Eu sei que tem vários, ou de ensino técnico, tá? Que é mais fácil mexer nos projetos pedagógicos. Sei que quando a gente olha lá para a educação infantil, que envolve
desde, né, a parte do infantil mesmo, na educação básica, que envolve educação infantil, fundamental 1 e 2 e ensino médio, é um pouco mais difícil. Mas os professores que estão aqui, que são do ensino superior, essa é uma chamada de atenção em olhar para os currículos pedagógicos, olhar para os projetos pedagógicos, tá? Porque é o ensino superior que, então, transforma esse indivíduo, né, num profissional que vai atender o mercado de trabalho, e olhar para os currículos e ver aonde que cabe a inclusão e o desenvolvimento de competência IA, tá? Para que o aluno desenvolva competência IA, a gente tem que ter um projeto pedagógico muito forte e o professor muito bem preparado para isso, né? Para que a gente chegue no resultado final, que é o nosso aluno. Então, essa é uma chamada de atenção. Esse ano, eu acredito que, assim, que as universidades mais inovadoras, que de fato são inovadoras, que não tem só esse nome inovadora, vão olhar e mudar os seus projetos pedagógicos, porque não tem mais como não fazer isso. Outro detalhe importante aqui, integração responsável da IA nos setores vitais, tá? Quais são os setores vitais de uma sociedade? Saúde, educação e energia, tá? Esses são setores vitais. Então, o Fórum Econômico Mundial está dizendo que a gente precisa integrar inteligência artificial na educação, a nível mundial. E aí a questão do uso da sustentabilidade do consumo, né, voltado para das práticas sustentáveis, considerando a energia energia e pegada de carbono nos modelos de IA, e aí é voltado para a indústria. Então, veja que a gente tem 3 pontos fundamentais aqui quando a gente debate educação, né? Porque a gente precisa, inclusive esse ano, onde lá na educação básica precisa ser levado ESG, que inclusive a maioria dos professores nem sabe o que significa a sigla, e isso eu sei porque muitos vieram me pedir, tá? Inclusive no período aí de férias, muitos professores, meu Deus, eu preciso levar ESG, eu não sei o que é. Por isso que a gente vai produzir uma trilha lá para a comunidade paga, justamente mostrando o que é e como o professor pode aplicar ESG na prática, né? Juntar isso, a questão do ESG, inclusive, aí nos modelos de inteligência artificial. Muito bem, mas eu falei para vocês que eu ia trazer muito essa questão do nivelamento da engenharia do prompt. Mas antes disso, eu quero mostrar alguns estudos para vocês, que foram estudos assim, que realmente provaram que a inteligência artificial, quando aplicada em sala de aula, ela tem efeitos positivos, tá? Esse artigo aqui, pessoal, esse artigo é de 2025, tá? 2025, nós estamos a exatos 41 dias dentro do ano de 2025. Esse artigo aqui, tá? Ele é um artigo que ele diz assim, que o uso do chat GPT ajuda a melhorar o desempenho acadêmico, tá? O engajamento emocional. Quem me acompanha aqui sabe que eu falo muito, se não existe conexão emocional com o aprendizado com o professor, não existe disposição para aprender, tá? E aí entra a capacidade de pensamento de ordem superior. Tá? O que é essa capacidade de pensamento de ordem superior? Ele melhorou o uso do ChatGPT. Quando a gente olha lá para a taxonomia de Bloom, que ela é fundamental para o professor olhar para a sua disciplina, né? Olhar para a sua aula, desde lá da educação básica, para gerar aprendizagem significativa, quando eu vou lá no topo da pirâmide da taxonomia de Bloom, que é criar, eu estou chegando num pensamento de ordem superior, tá? Então, o ChatGPT ajudou nisso, além de tornar as atividades menos cansativas. Então, esse artigo comprova realmente que o ChatGPT tem impacto positivo no processo de aprendizagem, tá? E talvez alguns de vocês já refletiram sobre isso também, que o nosso vocabulário melhora quando a gente começa a usar o ChatGPT com bastante assim, começa a usar muito o ChatGPT, né? Porque quando a gente vai verificando tudo que ele produz, a gente vai aprendendo palavras novas, frases que talvez a gente não usaria. Então, isso é uma comprovação de que o ChatGPT realmente impacta.
Não só isso, nós tivemos esse outro artigo aqui, que ainda é um artigo de 2022, e ele fala muito sobre o letramento em IA e a engenharia de prompt, sendo competências primordiais para o desenvolvimento dos novos estudantes, tá? Das novas gerações de estudantes. E eu acho que aqui a gente tem que fazer um ponto antes, né? O professor tem que desenvolver essa competência de letramento em IA, de engenharia de prompt, para depois levar isso para dentro da sala de aula. E esse é um dos meus propósitos aqui, né? Que os professores desenvolvam isso. Mas não só por isso, para desenvolver, para levar essa habilidade para dentro da sala de aula, para que o professor possa ter mais tempo e qualidade de vida, porque a inteligência artificial, sim, pode produzir coisas para nós e nós ganhar mais tempo e qualidade de vida, tá? Esse artigo, ele também traz a necessidade urgente de incorporar essas habilidades nos currículos educacionais e nas práticas pedagógicas. Então, só afirmando para vocês o quanto é importante vocês estarem aqui dentro desta comunidade, tá? Então, agora, eu quero levar para vocês, tá, um pouquinho, para a gente começar, de fato, aqui, a entrar no ano da inteligência artificial, de todos vocês que estão aqui. Olha, a Gislaine já trouxe aqui, o que é ESG, né? Governança ambiental, social e corporativa. Então, é social, a gente olhar para a sociedade como um todo, em todos os aspectos da sociedade, né? Eu vou trazer para vocês algo muito importante, que é o passo número 1 para um professor iniciar o seu letramento, a sua alfabetização em inteligência artificial, que é a engenharia de prompt. E eu quero dizer para vocês, e eu gosto muito dessa imagem, né? E essa palavra aqui é fundamental para todos nós, neste ano em especial, que é atualizar o nosso software, tá? Fazer atualização constante, tá? E manter-se em grupo onde a gente constantemente consegue estar sendo atualizado. E eu sei, os professores na rotina do dia a dia não conseguem muitas vezes estar atualizado, porque não tem nem tempo de ir lá e buscar e procurar isso. Imagina a DeepSeek, né, que é nova. O professor não tem tempo de estudar a ferramenta. Então, por isso que eu faço a aula para vocês e vocês têm tudo isso em um resumo de 10, 15 minutos, né, para ajudar vocês realmente, tá? Professores, então vamos lá. Vamos entrar nos princípios de inteligência artificial, tá? Isso aqui a gente tem que ter sempre anotado, tá? São 5 os princípios que eu trago aqui para vocês nos meus estudos dos relatórios da OpenAI, tá? Ou OpenAI, tá? Primeiro, confie, mas verifique. Então, eu tenho que confiar em absolutamente tudo que a inteligência artificial produz, mas eu tenho que também verificar absolutamente tudo que ela produz. Esse é um ponto primordial. Tá? A gente tem que ler o que ela produz, analisar, ser crítico também àquilo que a inteligência artificial produz. 2, dividir grandes tarefas. O que eu quero dizer com isso, né? Que eu não posso pedir para a inteligência artificial fazer um projeto extremamente longo. Tá? Vou pensar aqui num projeto de conclusão de curso, que aí todo mundo vai entender, né? A gente está falando de um projeto que tem uma introdução, que tem resumo, introdução, material em método, discussão ou referencial. Eu não posso pedir para o ChatGPT fazer tudo, eu tenho que ir fazendo por partes, assim como nós também vamos fazendo por partes, né? Experimentar, que é o princípio 3, tem que testar, tem que ir lá fazer ela funcionar. Depois, o 4, um assunto por conversa. Tá? Eu sempre falo isso, não misturem as fofocas. Quando a gente mistura 2 fofocas, a gente cria uma que é pior que as outras 2, né? Que não existe. Então, aqui é sempre importante a gente ter esse ponto de vista. De quando eu estou buscando um determinado conteúdo no ChatGPT, que eu busque aquele. Se eu preciso de um outro, para uma outra aula minha, eu preciso ir para um novo GPT, tá? E preferir o inglês. Eu ainda deixo esse ponto aqui, tá? Esse princípio, porque todas as ferramentas de IA são produzidas na língua inglesa. Tá? Mas no português já está muito bom. Inclusive, o Brasil
para os brasileiros, tá? Eles usam, tá? 57% dos brasileiros já utilizam inteligência artificial, e esses dados, inclusive, são maiores que os Estados Unidos e vários países da Europa, como França e Itália. Tá? 57% dos brasileiros já utilizam inteligência artificial. Saiu uma matéria esses dias no Exame. Tá? Então, olha só. Vamos ver, tem uma pergunta aqui, a Gislaine. Um assunto que eu confundo é essa questão de ir para o outro GPT. Eu já vou mostrar, prof. Gislaine, tá? Para aí vocês terem clareza como é que faz isso, eu vou abrir aqui a ferramenta ao vivo, tá? Professores, e aí vem a dúvida, né? Eu tenho que dominar, depois disso, eu tenho que dominar engenharia de prompt. Como é que eu vou fazer para dominar a engenharia de prompt, tá? Eu criei um método exclusivo para vocês, tá? Para facilitar justamente a vida de vocês, né? Do professor, nesse contexto de uso da inteligência artificial. Então, o que eu fiz? Basicamente, eu estudei todos os documentos dos principais plataformas que a gente tem de inteligência artificial, e eu criei um acrônimo, tá? Dentro do método de comando, justamente para facilitar muito a sua vida, professor, para que você possa, de fato, né, lembrar isso com muita facilidade, que eu acredito muito que a gente precisa ser esses condutores, né, do processo de aprendizagem. Deixa eu ver que o meu Canva travou aqui. Então, eu fiz esse acrônimo justamente para facilitar a vida do professor, tá? E esse acrônimo é pensado no método de comando. Então, eu estudei todos os principais documentos e eu fiz isso para vocês. Basicamente, quando eu estou falando de prompt de inteligência artificial, e aqui eu sei que tem muitos professores que já me acompanham e usam esse método, o método Profs, tá? Mas, prof, eu quero que você fique atento a uma coisa aqui, que eu vivi muitos nas últimas semanas, que só a semana passada foram mais de 500 professores que fizeram as minhas formações, e tinham vários que já tinham feito, tá? Que já tinham feito aulas aqui. A gente esquece muitas vezes como é que faz um prompt, porque é mais fácil eu chegar lá no chat GPT e pedir, faça tal coisa para mim, tá? É mais fácil. Então, eu quero retomar aqui, considerando que esse é o nosso primeiro encontro. Para quem é a primeira vez, vocês vão aprender algo novo. E para quem já viu, tá? É só para reforçar e para a gente nivelar todos os professores que estão entrando aqui na comunidade. Então, a partir de semana que vem, a gente começa toda semana com uma nova ferramenta. Vamos lá, então. Professores, quando eu olho para engenharia de prompt, um bom prompt, ele precisa ter 4 elementos principais, tá? Que entra função, tarefa, requisitos e instruções. Esses são os 4 elementos de um prompt. Então, só aqui você já percebe que eu não posso mais perguntar para ele, faça tal coisa para mim. E esse faça tal coisa é a forma que a gente aprendeu a pedir no Google, não é verdade? No Google é assim. Só que quando eu olho para isso aqui, não é fácil. Já a primeira coisa, tá, mas o que tem que pensar em função, em tarefa, em requisito, o que eu faço aqui? Fica difícil para o professor. Por isso que esse acrônimo aqui é o acrônimo que você tem que tirar foto agora, que você tem que escrever no seu caderno, se você é sinestésico que gosta de escrever, tá? Que você tem que printar, que é um método de criação de prompts para professores, para a gente aplicar lá em sala de aula para o dia a dia do professor. Isso aqui não é para marketing, isso aqui não é para vendas, isso aqui não é para outras áreas que não sejam professores, tá? Esse método já foi testado milhares de vezes e ele funciona para criação de conteúdo para sala de aula, tá? Então, nesse método, o que você vai colocar? Professor de, é o P. Eu sou professor de matemática, eu sou professor do berçário, eu sou professor de fisiologia, eu sou professor de bioestatística. Colocar aqui, tá? Quem é você? Porque quando eu coloco isso, o chat GPT, ele já entende com quem ele está falando. Ele já sabe que ele não está falando com qualquer pessoa, que ele está falando com alguém
que tem uma graduação, ele está falando com alguém que já tem uma formação, ele não está falando com a população em geral. Ele já melhora a resposta por esse simples fato. Depois vem o roteiro. Nesse roteiro, o que você vai incluir? A disciplina, muitas vezes, tá? Dependendo como é que você colocou, você colocou assim, sou professor do curso X, sou professor do berçário. Né? No roteiro, você vai colocar detalhe, tá? Você vai colocar assim, o meu roteiro é o seguinte, aula para o ensino superior, ou o meu roteiro vai ser, eu dou uma disciplina X, tá? Eu tenho uma aula prática assim, assim, assado. Eu quero fazer uma prova XYZ, tá? Então, é o roteiro, é você mostrar para o ChatGPT qual é a tua realidade, tá? O O é do objetivo, do pro, né? Objetivo da atividade. O meu objetivo é, muitos me perguntaram isso agora, né? De fazer a recepção dos alunos. O meu objetivo é fazer uma recepção no primeiro dia de aula que gere acolhimento. O meu objetivo é avaliar se o aluno sabe diferenciar XY situação. O meu objetivo é verificar se o aluno dominou o que são as células vistas no hemograma. Tá? O meu objetivo é entender, é verificar se o aluno entendeu o que é uma célula, né? Ou os aspectos morfológicos. Qual é o teu objetivo, não é do ChatGPT, é o teu. Tá? O que você quer com aquilo que o ChatGPT produz? Depois eu faça algo. Aqui no faça algo, você tem que colocar verbos de ação. Faça uma prova, faça uma avaliação, faça um roteiro, faça uma atividade, verifique, analise, crie. Tá? É um verbo de ação. Depois eu preciso especificar se você quer numa linguagem técnica, numa linguagem mais lúdica, mais dinâmica, se você quer em parágrafos, em tópicos, se você quer em texto corrido, como é que você quer isso? É você especificar, tá? Se você quer uma prova, eu quero uma prova com 5 questões, tá? Em uma alternativa correta. É você especificar o nível. Aqui você vai colocar as especificações, tá? E o S é o sofisticar. Primeiro, professor, você vai criar essa parte aqui, que está mais escurinho. Você vai dar o seu comando. Depois, você vai sofisticar. O que é o sofisticar? Quando o ChatGPT, ele entrega uma resposta para você que não te atendeu. E aí, você precisa melhorar essa resposta. Aí, você vai pedir, melhore, modifique, me dê mais detalhes. Aí, sim, você consegue ir trazendo esses detalhes maiores do uso do ChatGPT. Muito bem, pessoal. Então, agora que eu ensinei para vocês, que eu contei algumas coisas bem importantes para o início desse ano, e que eu compartilhei a metodologia da engenharia de prompts, eu vou vir aqui para o ChatGPT com vocês. Eu quero que todos vocês que estão ao vivo também abram o ChatGPT de vocês, tá? E a prof. Gislaine perguntou assim, um assunto que eu confundo é essa questão de ir para um outro GPT. O que é isso, prof. Gislaine? Ó, por exemplo, tá? Ó, eu pedi aqui para o ChatGPT, né, criar o convite para vocês, tá? Eu estou numa conversa do ChatGPT aqui. Eu não posso, nesta conversa aqui, pedir para ele criar uma aula para mim. Tá? Aí eu preciso clicar aqui e vir aqui e abrir uma nova aba, que daí eu clico no canto superior esquerdo, bem em cima, eu só clico em ChatGPT. Aí ele abre uma nova aba, eu inicio uma nova conversa, tá? Então, eu sempre preciso iniciar uma... Olha aí, a prof. Gislaine fazendo errado, tá? Agora você não vai mais fazer. Eu preciso iniciar uma nova conversa do zero, tá? Então, sempre, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o meu, ó. Eu tenho tudo isso aqui, são conversas novas. Cada vez que eu quero uma coisa nova, tá? Que eu quero abrir um assunto novo, eu tenho que abrir um novo GPT ali. Eu não posso seguir a partir de um mesmo, tá? A prof. Gislaine também perguntou, quando o meu GPT é personalizado, eu continuo
continuo caracterizando em cada prompt? Muito bem, prof. Quando o GPT já é personalizado, não precisa fazer a caracterização inicial, tá? Eu sou o professor D, porque ele já sabe com quem ele está falando, tá? Mas isso é exclusivamente para quem tem o GPT personalizado, tá? Então, não precisa caracterizar quem é você, tá? A Prof. Cris fez uma pergunta e Prof. Cris, porque depois a gente deixa as demais perguntas, levantou a mão, a gente deixa as demais perguntas para o final. Pode perguntar, Prof. Ok, eu instalei o chat pelo celular e eu estou usando ele para refinar o meu estudo de concurso. Então, voltando a isso que a senhora está explicando, vou dar um exemplo de como eu fiz. Escolas literárias segundo o livro tal. Ele relacionou todas, tá? Não adianta pedir para que a partir daí ele fale, porque ele embola tudo e as informações vêm mais reduzidas. Então, eu acho que cai aonde a senhora falou. Escolas literárias, vou lá. Primeira, Barroco, peço para que ele entre detalhadamente e aí ele traz tudo que eu quero. Então, a partir de um global, eu vou fazendo as partes. Só para exemplificar, talvez, para ficar mais fácil. Isso aí, prof, porque daí você vai fazendo as partes, senão ele vai se enrolar todo, tá? Você tem que ir fazendo por partes, tá? Tá perfeito nessa forma que você deu, tá? Inclusive, só um detalhe, no final ele nem acaba respondendo, ele dá um erro no final da coisa. Até eu gostaria de perguntar sobre isso, se é geralmente esse embolado que dá na informação, porque ele não consegue chegar à conclusão também. O que acontece isso, prof? Isso é um bug que dá na inteligência artificial. Inclusive, muitas pessoas estão relatando isso, tá? Se o chat GPT de vocês está dando isso de não concluir a resposta, de escrever palavras pela metade, isso é porque ele está passando por inúmeras atualizações nas últimas semanas. Tivemos concorrente que lançou ferramenta nova, o chat GPT está correndo contra o tempo. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó, no canto superior direito, saem da conta de vocês, clique em sair e volta novamente, tá? É como se ele desse um reset no chat GPT de vocês, tá? Então, sempre que ele dá esses bugs, tá? Ele tem que concluir a resposta. Se ele não concluiu, é um bug. Aí você sai e reseta, tá? Sai da sua conta e entra na conta novamente. Normalmente, ele volta ao normal. Ah, não resolveu. Abre uma janela anônima, tá? Abrindo uma janela anônima, normalmente ele vai funcionar adequadamente. Certo? Vamos lá, então, professores. Eu vou criar um prompt aqui com vocês para fazer o planejamento de uma aula, tá? Eu sou professora de... Vou colocar aqui fisiologia humana, tá? Ó, então, eu sou professora de fisiologia, tá? Eu estou dizendo o que eu sou, tá? Vou trabalhar neste semestre fisiologia cardiovascular, tá? Então, já disse aqui, ó, já coloquei para ele, eu sou, né, o que eu vou trabalhar, tá? Eu vou trabalhar nesse semestre fisiologia cardiovascular. Tenho 2 turmas, eu vou dar um roteiro, tá? Tenho 2 turmas com 30 alunos, tá? Tô no primeiro período, tá? Então, eu estou dizendo para ele aqui, trazendo um roteiro para ele, tá? Se você tem tópicos da disciplina, você já coloca aqui, eu vou trabalhar dentro da fisiologia cardiovascular X, Y, Z, você coloca aqui no roteiro, tá? Para quem é da educação básica, a mesma coisa, eu vou trabalhar biologia, tá? Quem está lá no ensino fundamental e ensino médio, eu vou trabalhar ciências, dentro da ciência, o que você vai colocar? Eu vou trabalhar matemática, eu preciso trabalhar dentro da BNCC as habilidades X, Y, Z, tá? Inclusive, para vocês, semana que vem, tá? Segunda-feira, eu vou lançar uma novidade aqui para vocês, que é a Bia, que é a assistente virtual do professor. Para quem trabalha com ensino básico, tá? Ela é treinada com a BNCC.
Então, ela traz todos os códigos e todas as habilidades que vocês precisam, tá? E isso é uma mão na roda para o professor. Ah, qual é a habilidade mesmo? Tu vai lá, ela já traz o código correto, porque o GPT não traz código correto, e as habilidades, tá? Isso é só um spoiler do que a Bia faz, tá? Então, tenho 2 turmas, aí você vai colocar. Então, aqui eu já coloquei o professor, o roteiro, meu objetivo. Meu objetivo é desenvolver a competência ou a habilidade, tá? Do estudante em compreender profundamente a fisiologia cardiovascular, tá? Então, eu disse o que eu quero, tá? Então, o meu objetivo já foi aí, tá? Então, eu coloquei meu objetivo, depois faça algo. Faça um roteiro de aula, tá? Faça alguma coisa, o meu roteiro de aula, tá? O meu roteiro de aula em tópicos para este conteúdo. E olha o que eu vou colocar aqui, que vai se misturar um pouquinho, tá? Com a especificidade. Eu já vou dizer para ele, aqui junto, para ele fazer, ó. Então, faça um roteiro de aula em tópicos para este conteúdo, considerando a taxonomia de Bloom e a metodologia de Hopes para construir a aula. A metodologia de Hopes é a melhor metodologia, o modelo americano de ensino, tá? É a melhor metodologia para um professor construir a aula. É construir aquele momento, não do pedagógico, é a construção de como ela vai ser executada, tá? Como que essa aula vai ser executada em sala de aula. 5 minutos para isso, 10 minutos para aquilo, 20 minutos para aquele outro, tá? Então, aqui eu já coloquei para vocês, sou professor de, o meu roteiro, o meu objetivo, e eu fazer algo misturado com a especificidade, tá? Então, olha só, já não foi um prompt qualquer, tá? Eu vou dar o comando aqui, e ele vai, inclusive, nesse momento, ele está criando 2 respostas para mim. E isso pode acontecer com vocês também. Então, ele vai criar 2 respostas, que isso pode acontecer, tá? Justamente para você selecionar a melhor resposta, tá? Então, aqui, ó, resposta 1, resposta 2, você vai... Ó, aqui ele trouxe o objetivo da atividade, ó, aqui ele já trouxe, né, a estrutura, o que o professor tem que fazer aqui, a metodologia que o professor... Ó, a etapa 1 da taxonomia de Bloom. Aqui, ó, metodologia de Hopes, apresentação do conteúdo, qual é o objetivo, conteúdo, etapa 2, que é compreender, a apresentação, tá? Então, aqui, tudo detalhadamente, ó, e aqui tem a etapa 3 e a 4 da taxonomia de Bloom, tá? A parte dos exercícios, ó, ele já fez todo baseado na metodologia de Hopes e taxonomia de Bloom, tá? E aqui a parte final para finalizar a aula, e ele traz também algumas atividades complementares, recursos e ferramentas, olha só, metodologias de ensino atualizadas, utilizadas, ele já traz. Tá? Aqui do outro lado a mesma coisa, ele só trouxe um contexto um pouquinho diferente, tá? Mas tudo tem as atividades que... Aqui está mais clara essa resposta 2, tá? Já achei só pelo olhar que eu tive ali. Tá? Então, ele traz detalhadamente. Eu vou dizer que eu prefiro esta resposta aqui, dele vai consolidar aqui. Tá? Então, vejam que faz toda a diferença você construir um prompt adequado. Depois, você vai verificar tudo isso aqui, tá? Chega aqui embaixo, você copia essa resposta, tá? Pessoal, algo bem importante da inteligência artificial. Tratando-se da construção de aulas, tá? A inteligência artificial sempre vai criar aulas inovadoras e com metodologias que coloquem o nosso estudante em ação,
tá? Ela não vai fazer aulas com métodos tradicionais, porque os métodos tradicionais não cabem mais para as novas gerações de estudantes. Tá? E como ela usa como base universal, né, ela vai trazer aqui sempre metodologias inovadoras. E isso aqui vai fazer toda a diferença para você, professor. Vai fazer toda a diferença, tá? De você construir nesse formato aqui. Digamos agora, então, profs, tá? Que eu quero construir uma outra aula. Então, aqui eu fiz essa aula de fisiologia. Eu venho aqui no ChatGPT e eu vou construir um novo prompt, tá? Eu venho aqui e eu vou construir um novo prompt. Vou até colocar assim, ó. Eu sou professor de matemática, vou trabalhar com o 5º ano do ensino fundamental. Ó, trouxe o roteiro aqui, tá? Vou trabalhar... o que você quer, então? Preciso de um roteiro de aula para o primeiro dia de volta às aulas. Tá? Eu só coloquei que o tema é matemática, porque eu quero fazer uma introdução, né? Meu objetivo é apresentar a matéria e engajar os estudantes para um novo semestre. Aqui pode ser semestre, trimestre, como quiserem, tá? Faça ou crie um roteiro para fazer esta recepção, tá? Aqui agora, como que vocês querem? Quero uma atividade que envolva coisas que os estudantes possam ter feito nas férias, tá? Crie, forneça no formato de tópicos. E de acordo com a taxonomia de Bloom, de acordo com a metodologia de Hopes aqui. Tá? Olha só, então aqui já criamos uma outra estruturação, tá? Então ele traz aqui, ó, então o objetivo, e pessoal, quando eu coloquei aqui, ó, atividades que esses estudantes possam ter feito nas férias, aqui eu olho muito para a geração Z e geração alfa que está em sala de aula, tá? Que eles querem se sentir parte daquele processo. Então, é o que eles estão vivendo no dia a dia, tá? Então, ele já traz aqui o acolhimento, ele diz tudo o que o professor tem que falar, inclusive, ó, tudo que o professor tem que, ó, conectar as respostas. Então, ele traz tudo que o professor, a intenção do professor, tá? A apresentação e os objetivos. Então, o professor traz aqui, jogo da memória das férias matemáticas. Então, ele deu sugestões aqui para o professor fazer. Ah, agora eu quero sofisticar. Sugira outra atividade. Você não gostou dessa que ele sugeriu. Ele vai sugerir uma nova atividade para você. E isso aqui que é o melhorar, tá? É o sofisticar. E o sofisticar não é um comando complexo, tá? O sofisticar é você ir dizendo pontualmente o que você quer que ele faça, tá? Então, aqui ele trouxe, ó, ele criou a atividade, tá? Tá trazendo aqui todos os detalhes. E isso vai fazer toda a diferença. Professores, agora trouxe para vocês o método, vocês já sabem, já nivelei vocês, tá? No uso aqui do ChatGPT. O mesmo método vocês podem utilizar para o Gemini,
para o Cloud, vocês podem usar para o Copilot, tá? Para qualquer outra ferramenta de inteligência artificial, tá? Olha só, a Gislaine trouxe aqui, ó. Eu já passei por isso, do GPT me enviar o código da habilidade errada. Sim, Gislaine, sim, porque o GPT não é treinado de acordo com aquele documento de 600 páginas da BNCC. E essa agente virtual que nós criamos e que vai ser disponibilizada lá na plataforma paga, nós treinamos, então, absolutamente todos os códigos e todas as habilidades são corretos, tá? A Profinara perguntou, esse prompt funciona para o ChatGPT gratuito? Sim, funciona para o ChatGPT gratuito, tá? A Gislaine perguntou, eu posso carregar a BNCC como anexo para treiná-la? No primeiro comando, no comando que você vai dar ali, sim, tá? Mas ele só vai treinar para aquela conversa. Ele não vai treinar para todas as conversas que você tiver com a inteligência artificial, tá? Nós temos aqui, então, Secretária Municipal de Educação e Cultura, SEMEC. Qual chat GPT devo usar? O meu não aparece a opção do GPT Omni, tá? Aparece bate-papo. Prof, eu precisaria ver primeiro se você está usando o chat GPT correto, tá? Ó, porque tem muitos professores que acabam digitando chat GPT no Google e não aparece. O correto tem que ser esse aqui, ou quando aparece OpenAI, tá? Essa é a primeira coisa. Depois pode ser uma questão de atualização, tá? E aqui no chat GPT, então, deixa eu compartilhar com vocês. Nós temos aqui em cima todas as versões, tá? Eu uso o 4.0, tá? Eu acho que ele ainda é o melhor. Nós já temos, e que foi atualizado, não nessa sexta-feira, na outra sexta-feira, tá? Nós tivemos a atualização do GPT, tá? Esse O3 Mini e O3, tá? Tô já misturando tudo aqui, né? O3 Mini Write, tá? Que é ótimo para lógica e programação, e o O3 Mini, tá? Esse aqui já é a versão mais avançada do ChatGPT e ele está disponível para para gratuito, para todo mundo, tá? Para quem paga, a gente tem a liberação também do Mini Write aqui, tá? E esse aqui já está disponível para o gratuito. Eu ainda uso essa versão aqui, porque eu testei essa aqui e eu não gostei muito do que ela trouxe, tá? Não sei se porque eu estava fazendo muito treinamento, né? Quanto mais a gente usa, mais a gente treina a IA, tá? Tá melhor o 4 ou para mim ainda, tá? Ou 4 Omni, como queiram, né? Tem de tudo já. Então, ele tem que, em tese, se ele não aparecer, deve ser alguma coisa de atualização, tá? A Gislaine, ChatGPT Plus, estão me dando opção de upgrade, tá? Olha, daí ele só aparece bate-papo e upgrade, não aparece os demais? É isso? Porque, em tese, já todas as versões ali tá liberada para todo mundo, independente se é pago ou se é gratuito, tá? Só aquele um que que é o modelo mais avançado do ChatGPT, tá? De pensamento mais avançado, mas ele também é para quem usa essa parte mais de software, né? De desenvolvimento de software, da TI, esse pessoal de programação, tá? Não sei se eu consegui responder a prof, se ela conseguiu encontrar ou só aparece bate-papo. O bate-papo é a versão 4.omni, tá? Ou é a versão máxima do GPT gratuita para todo mundo, tá? Essa versão 4 é como se fosse assim, a última versão top para todo mundo, tá? E aí depois que surgiu, tem 2 semanas, o 3, só que como ele é um modelo beta, ainda as pessoas estão testando, tá? Porque nós tínhamos o modelo 3, daí surgiu o modelo GPT 3.5, hoje eles já nem aparecem mais aqui. Se vocês, quem usa o ChatGPT há bastante tempo, tá?
a gente vai ver que os modelos que nós temos são esse aqui, tá? O GPT, a agenda de tarefas, eu vou mostrar para vocês como funciona, tá? E a gente tem o GPT-4, que é o modelo antigo, tá? O GPT-4 Mini, para que é pergunta, mas ele já nem está mais sendo usado, porque esse aqui é a versão que está para todo mundo. Tá? Então, todo mundo usa uma das versões mais atualizadas do ChatGPT, mesmo na versão gratuita. Mais perguntas, professores? Vamos lá, temos alguns minutos. O intuito é que a gente também sempre utilize esse ambiente aqui para vocês tirarem dúvidas, tá, do uso do ChatGPT. Tá? Eu sempre... não entendi, prof. A prof. Cris trouxe aqui qual é o tipo de conta. O meu é pessoal e eu recomendo fazer sempre conta pessoal, tá? Ó, nós temos aqui uma pergunta bem importante sobre o Canva gratuito para professores. Como faz? Vou mostrar para vocês. Estão vendo como é importante fazer pergunta? Ah, esse é um ambiente para que vocês façam perguntas, tá? Então, professores, como é que faz para acessar o Canva gratuito, tá? Vocês entram no Canva, fazem uma conta normal de Canva, tá? De usuário normal, tá? Quando vocês entram no Canva, vocês vão clicar aqui ó, nas configurações. Quando clica nas configurações, tá? Vocês vão ter aqui em cima, ó, estão vendo que está aparecendo destaque, empresarial, ensino, planos e preços e aprenda, tá? O professor vai acessar aqui, ó, ensino, tá? Quando clicar em ensino, vai clicar em professores e escolas, tá? E aí ele vai abrir, quando clicar em professores e escolas, ele vai abrir essa tela aqui, tá? Nesta tela aqui, professor, você vai clicar em aqui, ó, solicite a sua inscrição. Aqui ele vai pedir seus dados, vai pedir nome, e-mail, cadastro, e ele vai pedir uma comprovação de que você é professor. Aí ele pede você pode anexar uma folha de pagamento, um contrato, algo que comprove que você é professor, tá? Então, é muito simples, tá? Outra coisa, lembrando, nós estamos iniciando o ano letivo, né? Todos os alunos têm direito ao ChatGPT, ao Canva gratuito, tá? Todos os nossos estudantes têm. E nós, professores, independente se é graduação, se é no ensino básico, fundamental 1, 2, ensino médio, tá? Todo mundo, todos os estudantes têm acesso, independente se é particular, se é ensino público, tá? Como é que o aluno vai fazer? Vai clicar aqui ó, em ensino, vai vir em alunos, tá? E vai solicitar o Canva para estudantes, tá? O que o Canva exige aqui? Ele exige um e-mail institucional, é a única exigência do Canva aqui, tá? Para que o aluno faça cadastro como estudante, tá? Talvez nós temos aqui professores auxiliares de sala ou estagiários, tá? Quando vocês forem fazer o cadastro, os auxiliares de sala e os estagiários